Bem, estamos de volta. E as duas palavras que parecem dominar as manchetes são bloqueio e cessar-fogo. Mas antes de começarmos, vamos ouvir o que o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, disse sobre isso em uma entrevista recente. Acho que se você perguntasse aos israelenses, eles diriam que o resultado perfeito seria um governo libanês forte, com forças armadas libanesas fortes, capazes de desmantelar o Hezbollah para impedir esses ataques e, em última análise, garantir que eles não existam mais como uma unidade militar. Esse é o resultado ideal para israelenses e, acredito, também para libaneses. Acho que o problema que enfrentamos agora, no curto prazo, é que as forças armadas libanesas, embora possam ter disposição, neste momento não têm plena capacidade para lidar com todas as ameaças que vêm do Hezbollah dentro do Líbano. Então você falou em cessar-fogo e bloqueio. No Líbano, ninguém está falando sobre bloqueio. O bloqueio é uma resposta ao Irã. No Líbano, há um cessar-fogo, mas é apenas um quase cessar-fogo porque Israel tem atacado o Hezbollah e o Hezbollah tem atacado, infelizmente, Israel, especialmente nossos cidadãos no norte. É como um conflito de alcance mais limitado, mas o conflito continua. Ontem vi imagens divulgadas pelo porta-voz das Forças de Defesa de Israel mostrando a explosão de túneis sob cidades no sul do Líbano, onde ergueram enormes infraestruturas militares, algo já visto em Gaza, onde o Hamas construiu grandes estruturas militares sob alvos civis. E então, claro, o mundo todo pode dizer que Israel está destruindo infraestrutura civil, mas não estamos. Na verdade, estamos destruindo infraestrutura militar que foi construída sob infraestrutura civil. Ah, com certeza, ambulâncias, etc. Não, com certeza. Hezbollah e Hamas seguem o mesmo manual e o Irã também. Vocês usam o que chamam de escudos humanos para se proteger. Então, quando somos atacados, quando Israel é atacado e reage, acaba atingindo alvos que o mundo ou o mundo anti-Israel chama de alvos civis. Mas vamos falar um minuto apenas sobre a conexão entre esses dois cenários. E eu gostaria de discordar de algo que o Rubio acabou de dizer, mesmo que o Rubio esteja totalmente do lado de Israel, e eu não tenho nenhuma crítica a ele nesse sentido, mas eu só estou preocupada com a ingenuidade da Casa Branca nesse aspecto. O presidente A1 do Líbano, sim, há conversas em Washington entre representantes israelenses e representantes libaneses. Mas, em primeiro lugar, a um não, sabe, o presidente Trump disse, e a um vai se encontrar com Netanyahu ou vai ter uma ligação telefônica, e ele não quer nada com isso. Ele culpa mais Israel do que o Hezbollah pelo ocorrido no Líbano. Agora, é do interesse dele manter boas relações com Washington, e claro, ele não quer que o Hezbollah cause destruição em seu país. Mas não se engane, quaisquer acordos que estejam sendo feitos lá, não estou nem um pouco otimista em relação a eles. Interessante como o presidente Trump disse que estendeu o suposto cessar-fogo no Líbano por mais 3 semanas, mas continuamos recebendo foguetes no norte de Israel. E Israel, por meio da Força Aérea Israelense, está atacando o Hezbollah no Líbano, mas não em Beirute. Então, quando Trump disse algo como acalme-se ou algo assim, estamos ao mesmo tempo ouvindo e não ouvindo ele. Então, Ruth, olho para os mesmos fatos, mas interpreto de forma mais otimista. Talvez seja por nossas personalidades, histórias e afins. Mas o presidente do Líbano disse que o Hezbollah representa uma força estrangeira, que eles forçaram o Líbano a entrar nessa guerra que não é a guerra do Líbano. Ele os chamou de traidores, não foi? E é verdade, ele normalmente não menciona o Hezbollah especificamente, mas todo mundo sabe de quem ele está falando. Agora, ele fala algumas coisas não muito agradáveis sobre Israel de vez em quando, fala sim, mas ele foi além, pelo menos verbalmente, ao criticar o Hezbollah e dizer que eles precisam se desarmar mais do que qualquer outro líder libanês na história moderna, certo? E por isso acho que ele merece reconhecimento. Segundo ponto, e você pode dizer que isso não é importante, mas o Hezbollah é uma organização terrorista, extremista e violenta. Não estou te dizendo nada que você já não saiba. Mas o Hezbollah no passado não teve problema nenhum em assassinar líderes libaneses. Famosamente, Bashir Jumail, que estava fazendo um acordo de paz com Israel, foi assassinado pelos sírios. E o Líbano tem uma longa história de assassinatos políticos. E ele está certo em se preocupar, não é? Ele está certo em se preocupar e em ser cauteloso. A questão é,
Ele está seguindo em uma boa direção. Você pode dizer que não é rápido o suficiente, não é ágil o suficiente, não é decisivo o suficiente, mas não há dúvida de que ele está indo na direção certa. Se o presidente do Líbano pudesse, apertar um botão mágico e se livrar do Hezbollah como força militar, ele apertaria esse botão. Ele não tem esse botão mágico. Ele precisa de um processo. Ele concordou com essas negociações entre os embaixadores. Ele ainda não concordou, embora o presidente Trump aparentemente tenha anunciado prematuramente que ele se encontraria com Netanyahu. Isso, ao que tudo indica, não vai acontecer tão cedo. Quero lembrar algo que Netanyahu disse publicamente, acho que para oficiais das Forças de Defesa de Israel no início da semana. Ele disse que as ações militares de Israel no Líbano contra o Hezbollah têm a aprovação da Casa Branca. Ele afirmou ter a aprovação do governo libanês. Mensagens circulam nos bastidores dizendo que, quando Israel age contra o Hezbollah, ataca alvos no sul e destrói sua infraestrutura. Que isso tem a bênção tanto de Washington, como ouvimos de Rubio, quanto de Beirute. E pesquisas públicas de opinião libanesa mostram que uma esmagadora maioria dos libaneses apoia o desmantelamento do Hezbollah como máquina militar. E isso não é só a comunidade cristã, não é só a comunidade muçulmana sunita, não é só a comunidade drusa. Eu até vi uma pesquisa em que entre 1/4 e 1/3 dos muçulmanos chiitas, que são a comunidade central do Hezbollah, acreditam que o Hezbollah deveria se desarmar. Ah, não, com certeza. E eu não tenho dúvida de que o povo libanês fala sério. Mas quando o secretário Rubio disse, o exército tem boa vontade, mas é fraco, o exército libanês. Mas preciso discordar disso. O exército e o governo estão totalmente infiltrados pelo Hezbollah. Não estou dizendo que o presidente Aoun seja do Hezbollah. Mas a questão é que não é apenas fraqueza. E sim, ele tem razão em se preocupar que pode ser assassinado. Mas veja, eu sei que todos nós adoramos dizer não é incrível. Esse líder árabe que está fazendo esses gestos, primeiro, ele não atenderia, nem sequer falaria com Netanyahu por telefone. Segundo, ele nunca usará a palavra Hezbollah. Você disse que sabemos de quem ele fala, então digo, você está certa. Você é mais tolerante do que eu. Eu acho que Israel sempre arruma desculpas para os líderes árabes e diz, obrigado, obrigado. Mesmo que estejamos fazendo o trabalho, Israel está ajudando o governo libanês ao atacar o Hezbollah. Então, em vez de nos menosprezar, seria bom de vez em quando receber um muito obrigada. Mas tudo bem, isso é esperar demais. Então, eu sei que não sou grata ao presidente Aoun. Nós é que estamos fazendo um favor a ele, não o contrário. Isso é uma coisa. Então, mas aliás, já que estamos falando sobre o Irã, isso também está ligado ao Irã, porque, claro, o Hezbollah é um braço do Irã. Agora, vamos só dar uma olhada aqui por um minuto. Temos que ver a postagem do presidente Trump no Truth Social. Como de costume, gostamos de... We like to... serve tanto como alívio cômico quanto para situações sérias. Aqui está o que ele disse sobre isso. Ele disse, o Irã acabou de nos informar que está, abre aspas, em estado de colapso. Eles querem que abramos o Estreito de Hormuz o mais rápido possível, enquanto tentam resolver a situação da liderança deles, o que eu acredito que conseguirão fazer. Ponto de exclamação. Obrigada pela sua atenção a este assunto, presidente Donald J. Trump. Então, o que ele quer dizer? Como você interpreta essa postagem em particular? Então, eu acho que o Trump teve um sucesso incrível nesse aspecto. Ele pegou todas as armas que os iranianos têm e neutralizou essas armas. Como nas conversas com o Paquistão, no Paquistão. Então, os iranianos começaram a dizer, bem, não vamos comparecer. Queremos que essas condições sejam acordadas antecipadamente. Queremos isso na mesa. E Trump diz, não venham. Os iranianos acreditam estar pressionando e negociam de forma inteligente, só participando das negociações após alguns parâmetros favoráveis serem acordados. Os americanos precisam ceder para que eles apareçam, mas Trump diz, não venham, não me importo. Ou seja, você pode neutralizar o que eles consideram uma arma. O mesmo ocorre com o Estreito de Hormuz. Eles disseram para bloquear o Estreito de Hormuz. Eu ouvi diferentes especialistas, esses chamados especialistas, tanto em Israel quanto nos Estados Unidos, dizendo, bem, isso é mais importante do que uma arma nuclear, porque com uma arma nuclear você pode destruir uma cidade, mas eles podem estrangular toda a economia mundial. Eles têm algo que é mais importante do que uma arma nuclear.
Eles podem fechar o Estreito de Hormuz e destruir a economia global, muito mais poderoso do que uma arma nuclear. E o que o Trump fez? Ele pegou o que eles achavam que era uma arma, virou de cabeça para baixo e usou contra eles. Isso mesmo. E ao bloquear o Irã, como ele bloqueou a Venezuela, como os Estados Unidos agora bloqueiam Cuba, certo? Ele está fazendo isso lenta, mas seguramente sem meios militares no momento. Ele não está jogando bombas, mas o regime está sofrendo, o regime está pagando um preço. O regime é sustentável se eles não conseguem ganhar dinheiro nenhum porque não podem exportar nenhum do seu petróleo. Isso é uma estratégia, mas um bloqueio demora a funcionar. Mas eu acredito que essa é uma estratégia interessante. Isso não significa que ele não precise usar ação militar de vez em quando, mas essa estratégia do bloqueio, eu acho que pode ser muito bem sucedida porque sabemos que foram os elementos econômicos que tiraram as pessoas das ruas em janeiro, no começo deste ano. E se essa pressão econômica continuar, o regime não consegue pagar o seu pessoal, não consegue pagar seus guardas revolucionários, seu exército e assim por diante. Isso poderia ser uma forma de fazer pressão para obter o acordo que você deseja sobre a questão nuclear ou, em última análise, pode levar à mudança de regime? Espero que sim. Acho que o presidente Trump tem sido excelente nessa estratégia. Discordo totalmente de quem diz que ele não tem estratégia por causa das postagens nas redes sociais. Acho que vemos uma estratégia clara. E ele nunca hesitou em dizer que preferiria não usar força militar. Isso não é surpresa, certo? Ele diz que faremos isso de qualquer forma, pela via amigável ou pela via dura. Preferimos não ir pela via dura. E ele basicamente continua mandando um recado para a República Islâmica. O recado é: vocês estão prontos agora? Agora vocês vão desistir das suas armas nucleares. Agora nós vamos entrar aí, ou vocês vão entregar o seu urânio enriquecido, ou nós vamos pegar. É a mesma mensagem várias vezes. Sim, vamos conversar. Quer falar? Você tem nosso número. Quer se encontrar no Paquistão? Podemos nos encontrar lá. Vocês não terão armas nucleares e vão entregar o urânio enriquecido. Agora, o que também é interessante em toda essa situação é que nós, israelenses, do nosso ponto de vista, vemos isso de forma muito diferente dos americanos nos Estados Unidos, que enxergam esse conflito como algo distante. E se eles veem o preço da gasolina subindo no posto, eles surtam, o que todos nós entendemos. Economia é um problema para todos quando os preços aumentam. Os israelenses entendem isso mais que os americanos. Mas eles estão perdendo o panorama geral. E eu também gostaria de dizer que o que eles não veem é o quão corajoso é o povo iraniano. Porque se você acha nos Estados Unidos que está pagando mais $1 pela gasolina ou algo assim, o povo iraniano enfrenta a escassez de alimentos. Eles não têm internet. O dinheiro deles, o real, não vale nada. Eles vivem aterrorizados. Eles não têm eletricidade na maior parte do dia, nem acesso à água de qualidade. E mesmo assim, eles reclamam menos da situação deles do que os americanos que se preocupam com o aumento do preço da gasolina. E eu sei que os americanos não entendem porque isso é um problema deles, mas é um problema de todo mundo no Ocidente. Podemos falar sobre isso, mas é outra discussão. Agora estamos ouvindo relatos. É difícil para a gente saber, por causa da situação da internet no Irã, que, na verdade, os protestos estão prestes a recomeçar. Agora, a gente não sabe. De novo, é difícil saber quais fontes são confiáveis, mas o que a gente sabe é que o regime está preocupado com isso. Se o regime está preocupado, provavelmente sabe que está prestes a explodir. Certo. Sem internet é muito difícil as pessoas se comunicarem e avisarem, por exemplo, para se encontrarem em tal praça e saírem em massa. Agora, o outro problema é que isso não vai impedir que eles sejam mortos a tiros de novo, porque, mais uma vez, ainda não acabamos com todas as milícias Basij e a Guarda Revolucionária. Talvez armas tenham sido contrabandeadas para eles, para o povo. Eu não sei, mas as coisas estão fervendo. E eu tenho a sensação de que eu ia dizer israelenses. O que continuamos dizendo é que, à medida que cada fim de semana se aproxima, acreditamos que vai haver um ataque, porque é sabido que quase sempre começa em um fim de semana. E por causa disso, eu tenho que dizer, porque sei que nossos telespectadores se importam com isso, estamos gravando isso hoje, quarta-feira, 29 de abril. Isso é importante porque quando algo sai nas notícias, é preciso saber de que perspectiva falamos. Você sabe, os iranianos estão sob muita pressão e, ao mesmo tempo, eles querem tirar um coelho da cartola, certo?
E não tenho dúvidas de que o que aconteceu no Líbano, com o Hezbollah lançando esses foguetes em Israel, é uma tentativa deles de alguma forma, criar uma divisão entre Israel e os Estados Unidos. Ou seja, querem ver Washington e Jerusalém em conflito para desfazer a coalizão contra eles, certo? E eu acho que Netanyahu, que também tem sido criticado por partes da sua própria base, sim, por ser brando com o Líbano, por concordar em limitar a ação militar israelense, principalmente ao sul, certo? Ao sul do Rio Litani, que você sabe, ele tem sido criticado por isso. Mas eu acho que as pessoas precisam entender que é correto que Israel não caia na estratégia iraniana de tentar nos afastar de Washington. E o principal aqui é o Irã. Porque se o Irã der certo, certo. Se o Irã der certo, se o Irã seguir por um caminho que esteja de acordo com os objetivos de guerra dos Estados Unidos e de Israel, que é lidar com o programa nuclear, e assim por diante. O regime muda de fato ou acaba caindo, o que é ainda melhor. Isso automaticamente reflete no Líbano. Porque sem o apoio iraniano, o Hezbollah não é nada, certo? Assim como o Hamas não é nada sem o apoio do Irã. Por isso acho que está certo. Mesmo com a pressão do primeiro-ministro, ele não está sendo duro com o Líbano e está tomando a decisão estratégica certa. É fundamental priorizar e definir a principal questão. No caso, é o Irã. Se lidarmos corretamente com o Irã, se isso der certo, teremos uma vitória. Então, o Hezbollah é um problema menor. Se o Irã sair por cima dessa situação, não importa qual acordo você consiga, um bom acordo no Líbano ou algo assim, os iranianos vão minar esse acordo. É crucial que vençamos no Irã. Acho que quem critica Netanyahu, como ouvimos no norte de Israel, merece compreensão, pois estão sob bombardeio. Mas, no final das contas, estrategicamente, como líder, acho que ele está tomando a decisão certa. Não permita que o Irã crie uma divisão entre Washington e Jerusalém. Concordo totalmente com você. Agora, vamos falar um pouco sobre a população do norte de Israel. Eles realmente sofrem. Como alguém que já viveu isso, você e eu sabemos como é correr à noite para o abrigo ou quarto seguro. Todos nós sabemos como é isso, mas a diferença é que no resto do país, além, claro, do sul de Israel, quando estava recebendo foguetes de Gaza, estava na mesma situação. Os moradores do norte quase não têm tempo para chegar aos seus abrigos. Então não é aquela situação em que penso, ai, de pijama tenho 90 segundos, não parece muito, mas é bastante tempo. Primeiro você recebe um aviso prévio alguns minutos antes da sirene e depois 1 minuto e meio para chegar ao abrigo. Pode não parecer muito, mas é tempo suficiente para calçar os sapatos e alcançar um abrigo antiaéreo. As pessoas no norte de Israel, a maioria delas, não todas, mas depende de onde você está em relação a onde os mísseis estão caindo no norte de Israel. Algumas delas têm 15 segundos e outras não têm nenhum segundo. Agora, você não pode simplesmente viver no seu abrigo antiaéreo o dia todo só porque isso pode acontecer. Há crianças pequenas que deveriam ir à escola. A Defesa Civil autorizou o retorno às aulas. Tenho que te dizer, os pais ficaram muito irritados com isso porque disseram, ótimo, então as crianças voltam para a escola. Eu não vou mandá-las para a escola de jeito nenhum. Eu não mandaria. Tenho que te dizer a verdade. É assustador demais. Há crianças em ônibus escolares ou crianças que vão a pé para a escola? É perigoso demais porque você nunca sabe quando um míssil vai ser lançado. Eu acho que pessoas que não vivem em Israel e até mesmo pessoas que não vivem no norte de Israel não entendem o quão terrível é essa situação. Sem contar que o norte de Israel tira grande parte do seu sustento do turismo, inclusive dentro de Israel. Airbnbs, restaurantes, há lugares para ir, trilhas na natureza e tudo isso. E com mísseis voando, as pessoas não querem ir para lá. Os restaurantes não têm clientes, tudo isso. É terrível. Essas pessoas estão realmente sofrendo. E nós e o primeiro-ministro Netanyahu, ele abordou isso e tem razão em sua estratégia. Mas realmente fica claro que não há como Israel se retirar do sul do Líbano em nenhum momento, nem mesmo em um futuro distante. Então, o governo de Israel já disse isso várias vezes. Nós permaneceremos no sul do Líbano até que o Hezbollah não represente mais uma ameaça à segurança. E nós vamos ficar lá.
E enquanto estivermos lá neste momento, no contexto do chamado cessar-fogo, certo? Estamos destruindo a infraestrutura militar do Hezbollah, como eu disse há pouco. Sim, estamos destruindo uma máquina militar, uma infraestrutura militar que eles levaram anos, se não décadas, para construir. E, portanto, cada momento que estamos lá é um tempo bem aproveitado. Estamos, é claro, pagando um preço. Acho que 16 soldados israelenses foram mortos no Líbano desde que esta operação atual começou. É custoso em termos de vidas de jovens, mas é necessário. E aqui acho que a crítica ao governo, a crítica à política de Netanyahu, é que eles querem ter as duas coisas ao mesmo tempo. Eles dizem, você prometeu cessar fogo, mas ainda lançam foguetes. E é verdade. Você precisa entender as limitações do cessar-fogo para Israel, mas isso não significa que não haja ação israelense e o Hezbollah está revidando. Mais uma vez, agora é uma guerra definida geograficamente, basicamente ao sul do rio Litani e no extremo norte de Israel, certo? Se você está no norte e diz que o primeiro-ministro prometeu cessar-fogo, pode dizer que está decepcionado. No norte, muitos acham que ele devia concluir o trabalho e nunca aceitar o cessar-fogo. Assim, ele é criticado tanto por aceitar quanto pelo cessar-fogo. De certa forma, quem o critica quer ambas as coisas. E talvez nesse ponto devêssemos começar a falar um pouco sobre a política interna de Israel, porque teremos eleições em Israel em 6 meses ou menos. Já estamos entrando no ciclo eleitoral em Israel. Sempre discutimos grandes questões geopolíticas no programa, como Irã, Hamas, Hezbollah e relações entre Estados Unidos e Israel. Mas talvez o que vamos começar a fazer agora é, toda semana, terminar nosso podcast discutindo um pouco sobre o que está acontecendo politicamente em Israel. Nesta semana, ocorreu um fato que ganhou destaque na mídia. Talvez você queira contar aos telespectadores e ouvintes o que aconteceu politicamente em Israel. Certo. E, aliás, o que também é interessante é que, mais ou menos na época em que nossas eleições vão acontecer em Israel, cerca de um mês depois ou menos, nos Estados Unidos, eles vão ter as eleições de meio de mandato. E o motivo disso ser interessante é porque não há dúvida de que o que está acontecendo no Irã, Líbano e Gaza vai ter um efeito sobre ambos. Eu estou presumindo, certo? Mesmo que muitos americanos não pensem muito sobre política externa, isso não é verdade para todos os americanos. Muitos americanos não focam em política externa. Mas isso afeta eles. O bloqueio no Estreito de Hormuz, todas essas coisas afetam americanos e israelenses. E vai ser interessante ver o efeito que isso terá no resultado dessas eleições. Então você me pediu para apenas dizer o que aconteceu esta semana? Isso foi uma suposta bomba, embora eu tenha que dizer que meio que perdeu força. Na minha opinião, é isso. O líder da oposição, Yair Lapid, se uniu a Naftali Bennett, que foi primeiro-ministro por pouco tempo. Ele e Lapid alternaram como primeiros ministros no governo imediatamente anterior ao atual em Israel. Eles se uniram para criar um partido chamado Together Beyakad. E quando eles apresentaram esse partido, e Naftali Bennett disse que seria o primeiro-ministro e não iria alternar com Lapid, interessante é que eles se levantaram para apresentar o partido. E no pódio, sabe, eles estavam um ao lado do outro em 2 púlpitos. E o que Naftali Bennett disse em sua observação inicial foi: Yair Lapid e eu não concordamos politicamente. E é por isso que isso é bom. É por isso que é bom estarmos no mesmo partido. E a ideia dele era, sabe, somos uma sociedade fragmentada e isso vai curar divisões. É um pouco como a versão americana de dizer que estamos trabalhando com o outro lado. Então, o que você acha disso? Na verdade, Naftali Bennett usou uma mensagem ou imagem mais poderosa para os israelenses. Ele disse que é como soldados que estão na linha de frente lutando. Alguns têm política de esquerda, outros de direita, mas todos lutam juntos. Estamos levando isso para a política. Eu e Yair Lapid, disse Bennett, não concordamos em tudo. Mas nós, pelo bem do país, estamos formando essa aliança. E é uma boa mensagem. Eu acho e sempre olho para a política e para os interesses, vejo isso como uma aliança. Por um lado, está unindo 2 pessoas importantes que fazem parte do campo anti-Netanyahu, e Lapid concordou em ser o número 2 de Naftali Bennett.
Então, em outras palavras, a ideia é que agora você terá dois candidatos claros para primeiro-ministro, ou Netanyahu ou Bennett. Você acha que isso energizaria a oposição? Mas nas pesquisas que foram feitas desde então, na verdade, os dois separados tinham mais cadeiras no Knesset do que os dois juntos. E isso porque algumas pessoas que gostam do Bennett não gostam do Lapid, então não vão votar na lista conjunta. E algumas pessoas que gostam do Lapid não gostam do Bennett e também não vão votar na lista conjunta. Então eles perderam algumas cadeiras. E em segundo lugar, acho que muitas análises políticas sérias apontaram para o fato de que ambos não tinham escolha, ou não tinham uma escolha política real, porque os números do Lapid em todas as pesquisas dos últimos meses estavam péssimos. Sim, posso dizer isso neste podcast? Acho que sim. Ele tem, acho que, 24, 23 cadeiras no Knesset atual e estava aparecendo nas pesquisas com apenas um dígito. Em algumas pesquisas, ele nem atingiu o mínimo, mas agora lidera a oposição e tem grande representação parlamentar. Mas seu partido parecia enfrentar um desastre eleitoral. E por isso, né, a necessidade dele de se unir a alguém era muito, muito forte. E os números de Bennett estavam muito mais altos, mas estavam caindo. Ele estava em uma trajetória negativa, sendo desafiado por Eisenkot, que não vamos discutir hoje, mas é outro cara lá na oposição que já estava chegando perto em algumas pesquisas, já ultrapassando Lapid. Quer dizer, Bennett. Por isso, ambos maximizaram, pois em Israel, pelo nosso sistema, o financiamento eleitoral é dado conforme o número de membros do Knesset que você tem no Knesset que está saindo. Então, Bennett recebe o apoio financeiro e o apoio logístico desse partido, né? O partido Yesh Atid de Lapid, que já tem uma estrutura, dinheiro e tudo mais. E Lapid ganha alguém que, teoricamente, vai trazer mais votos do que ele conseguiria sozinho. E então você poderia dizer que, como ambos eram fracos ou mais fracos do que esperavam ser, foram forçados a se unir. Certo. Mas, só para deixar claro para as pessoas, Yair Lapid é o líder da oposição porque ele teve o segundo maior número de cadeiras no Knesset, depois do partido Likud de Netanyahu. Ok, é assim que o líder da oposição é aquele com o segundo maior partido. Que ele começou a cair. Ele estava caindo nas pesquisas. Ele não perdeu cadeiras de fato. E agora isso é importante porque Bennett não tem nenhuma cadeira. Bennett, ao dizer que os números dele estão altos, você se refere às pesquisas. Correto. Bennett sempre foi melhor nas pesquisas do que nas urnas, mas isso é outro assunto. E eu só gostaria de dizer uma coisa sobre isso. Foi uma metáfora muito inteligente dizer que dois caras estão no tanque, eles compartilham um tanque e têm opiniões políticas opostas, mas trabalham juntos. É uma ótima, sabe, eu diria metáfora, mas não é precisa. E o motivo de não ser preciso é que esses caras no tanque seguem a política de outra pessoa. Eles têm um chefe do Estado-Maior e estão juntos nisso como irmãos de armas. Eu não gosto de usar esse termo porque é para uma organização de esquerda, mas eles são camaradas de armas na batalha. Como deve ser. Eles não precisam saber quais são as posições políticas deles, só saber quem é leal e quem luta. Na política, os políticos definem políticas. E, portanto, se você tem opiniões opostas, não é a mesma coisa. Qual política vai prevalecer no fim, digamos? Essa é uma questão. E, em segundo lugar, eu gostaria de dizer que é estranho como diferentes institutos de pesquisa em Israel, os números nas pesquisas deles, como Netanyahu está em relação aos outros partidos, são completamente diferentes. E certos canais que usam certos institutos de pesquisa, canais de TV, mostram Netanyahu muito abaixo de Bennett nas pesquisas. E em outros dois canais ele aparece muito acima de Bennett. Qual é a discrepância? O que isso significa? Cada instituto de pesquisa usa metodologia diferente. Mas o que é irritante, eu acho, para muitos israelenses, são os canais de TV e outros meios de comunicação que não gostam de Netanyahu. Eles têm todas essas pesquisas dizendo que, de acordo com elas, ele não vai ganhar a eleição. Outros meios de comunicação favoráveis ao Netanyahu mostram pesquisas dizendo que ele vai ganhar, como se tudo fosse partidário. É como os americanos provavelmente podem entender, porque, sabe, se você assiste a CNN, você não gosta do Trump. E se você assiste a Fox, provavelmente gosta do Trump, certo? Acho que é assim em grande parte do mundo ocidental hoje em dia.
O que realmente importa é o resultado do dia da eleição. O restante é só teoria. Embora não haja dúvida de que os números muito baixos de Lapid e o fato de que os números de Bennett estavam em uma trajetória negativa, acho que isso criou uma nova realidade política que os forçou a agir. Acho que Bennett queria fechar o acordo antes que seus números caíssem ainda mais, enquanto ele ainda tinha algo para negociar, certo? Seus números nas pesquisas. Lapid provavelmente sabia que eles dificilmente melhorariam e precisava fechar um acordo para maximizar seus ativos, sua organização e o dinheiro que oferece. Talvez na próxima semana falemos de outros partidos, mas essa foi a principal notícia da semana. Eu tenho dúvidas se essa união entre Lapid e Bennett vai realmente mudar o jogo. Talvez eu termine por aqui. Talvez isso possa afetar os votos dentro do bloco anti-Netanyahu. Eu não acho que isso traga votos de pessoas que, teoricamente, estão indecisas entre a esquerda e a direita, se é que dá para dizer isso em Israel. As pessoas que estão pensando em votar no Netanyahu agora vão votar nessa lista. Ou seja, isso deve afetar mais o voto no bloco anti-Netanyahu, sem transferir votos entre campos. Posso estar enganado, mas é como entendo. Certo. E na próxima semana nós também vamos explicar de novo porque é um sistema diferente do, digamos, dos Estados Unidos. E como eu disse, os Estados Unidos não são o único outro país do mundo, mas para os nossos propósitos e para esta guerra, os Estados Unidos são o mais importante e nossos sistemas são diferentes. E é por isso que, às vezes, é difícil para os americanos entenderem o nosso sistema, como ele funciona e o que isso significa. Você ganha uma eleição ou não. Não é tão simples quanto nos Estados Unidos. E dito isso, vamos ver o que acontece. E quem sabe o que está acontecendo, como dizemos toda semana, o que vai acontecer neste fim de semana em relação ao Irã. Tenho certeza que o presidente Trump vai nos dar assunto para comentar. Até a próxima semana, Ruth.